pensava uma passagem a respeito sobre jovens, né? E Deus começou a me dar assim, fragmentos, e aí eu orando, buscando, e quando foi chegando essa semana, que foi juntando as pecinhas, né? Mas nesses quase um mês, até chegar aqui, Ele foi me tratando nessa palavra, até eu estar com essa palavra pronta para hoje, né? Amém. Todos os irmãos acharam? Amém. A palavra diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu vou orar rapidinho, a gente já vou liberar os irmãos para sentar. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu me apresento diante de Ti, Senhor. Que o Senhor esteja, Pai querido, colocando ao meu redor, Senhor, uma coluna de sangue, do Teu sangue precioso. Senhor Jesus, que nesta noite, Pai, neste momento, que nenhuma palavra minha, Senhor, de mim mesmo saia da minha boca, mas apenas aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. E que ao passar, Senhor, por esta coluna de sangue, Senhor, tudo que eu falar seja filtrado, Pai, para que encontre aqueles que precisam ouvir somente naquilo que o Senhor tem para entregar para cada um de forma individual e pessoal. Que não haja nada meu particular, que não haja nada meu, Senhor, da minha vida, mas que haja apenas o Teu mover e o Teu Santo Espírito. Então eu peço, Senhor, neste momento, que o Senhor esteja colocando fogo neste lugar, Pai. Que haja Teu fogo nas paredes, no teto, no chão desta igreja, Senhor, nas portas, nas janelas. E que o Senhor esteja guardando cada palavra, cada semente que está sendo lançada aqui nesta noite. E os Seus anjos estejam, Papai querido, guardando cada um nesta noite, Pai. E que nada seja roubado, nenhuma palavra, nenhuma bênção, Senhor, nada seja roubado dos Teus filhos. Mas que eles possam, Senhor, receber esta palavra, Senhor, estas sementes como um coração, Papai querido, uma terra fértil, pronta para receber a semente, Senhor, e para fazer brotar e gerar frutos, Pai. Que nada se perca, mas que o Senhor gere frutos de bênção, frutos, Papai querido, de adoração e santidade, Pai. É o que eu te peço neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Eu quero começar fazendo uma pergunta dos irmãos para cada um responder para si mesmo, né? A quem você está servindo hoje? Aqui a palavra fala que nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos a um senhor e odiamos o outro, ou nós servimos a um e desprezamos o outro. Não tem como nós servirmos a dois senhores, a dois reis na nossa vida. Então, a quem nós estamos servindo? A palavra de Deus ela é clara ao declarar que o Senhor não aceita dividir a bênção dele, Ele não aceita dividir a glória dele, Ele não divide o trono dele com ninguém. Ele não aceita dividir o nosso coração, Ele não aceita dividir a nossa casa, Ele não aceita dividir o nosso ministério, Ele não aceita dividir nada. Porque o que é dele, o que é dele são e ponto. Então, se nós sabemos que Ele não divide nada, e que é dele, e aquilo que não é dele, Ele não põe a mão, vamos avaliar como está a nossa vida hoje, o nosso coração, e vamos comprovar se Ele realmente é o nosso Senhor, se é Ele que tem reinado nas nossas vidas e no nosso coração. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós começamos um processo de conversão. E o que é esse processo de conversão? A gente tem o costume de falar assim: eu me converti há tanto tempo, eu me converti em tal situação. E o que é a conversão? A conversão ela não é uma mudança drástica. Em alguns casos existem algumas coisas que nós largamos de forma drástica. Às vezes um vício, às vezes uma cura, uma doença. Mas a conversão ela é um processo que nós iniciamos quando nós entregamos nossa vida a Cristo. E ele vai se concretizando até que Cristo volte, ou até que Cristo volte para nós, que é quando nós morremos, né? Quando nós vamos para a glória, ou não. Então a conversão, o que ela é? Se eu estou indo em uma direção, quando eu converto meu carro, eu mudo ele para o sentido oposto. Eu vou converter a rota, vou voltar. Então, quando nós estamos no mundo, nós andamos em uma linha, nós andamos em uma direção, nós caminhamos junto com o mundo. Então, nossas atitudes são como as do mundo, nosso jeito é como o do mundo, nosso pensar é como o do mundo, nossos sentimentos são como os do mundo, nossas ideologias são as mesmas do mundo. E a partir do momento que nós nos convertemos, nós fazemos essa mudança de rota, nós passamos a viver para Cristo. E o que é o viver para Cristo,
nós passarmos a caminhar nesse sentido que caminha em direção ao reino. Isso é viver a cultura do reino. E o que é a cultura do reino? A cultura do reino é nada mais do que a identidade de Cristo em nós. Então, se nós passamos a caminhar em direção àquilo que é a vontade de Deus, nós passamos a ter a identidade de Cristo. E nós passamos a viver uma cultura de reino. Então, lá em Mateus 6,10, nós chamamos por essa cultura. Fala assim no versículo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então, quando nós clamamos para Deus, venha o teu reino, nós estamos chamando o reino dele sobre nós. Então, se nós estamos chamando o reino dele sobre nós estamos dizendo: se nós somos o teu reino, o Senhor é o reino. Se nós estamos chamando o teu reino, nós estamos aceitando o seu governo. É o Senhor que governa a partir de agora. Não é mais a minha carne, não é mais o que eu penso, não é mais os meus sentimentos, mas é o que o rei pensa, é o que o rei decide, é o que o rei decreta sobre a nossa vida. Então, a cultura do reino nada mais é do que nós absorvermos essa identidade de Cristo. E aí que a gente vem outra questão. Por trás de toda a cultura, há um culto. Então, qual é a cultura que nós estamos vivendo? Ou melhor, a quem nós estamos prestando um culto? Quando nós agimos, com a forma que nós pensamos, com a forma que nós falamos, com a forma que nós nos comportamos, como nos posicionamos diante da sociedade, as ideologias que nós cremos, que nós acreditamos, que nós pregamos, a quem nós cultuamos enquanto nós fazemos isso? A quem nós cultuamos enquanto vivemos, a este nós declaramos como rei das nossas vidas. E não é um declarar de falar: eu te declaro, Senhor, nosso rei, eu te declaro, Senhor, Deus da minha vida. É um declarar de mostrar com o seu viver. Então, a cultura do reino só se manifesta em nós quando a vontade dele está sendo feita. E a vontade de Deus, ela só é feita a partir do momento que nós entendemos a verdade dele, que é a palavra. Nós começamos a buscar essa palavra, apreciarmos essa palavra e vivermos essa palavra. Então, se essa palavra está sendo apreciada e aplicada na minha vida, quando os valores absolutos dela, sem questionamentos, estão sendo aplicados na minha vida, aí sim nós estamos cultuando ao reino de Deus. Nós estamos cultuando ao Deus verdadeiro. Então, essa mudança cultural, ela só vem e ela só acontece em nós quando nós nos voltamos completamente a Deus. Não tem como nós vivermos a cultura do reino, nós termos a identidade de Cristo, se nós cultuamos a Deus um dia e outro dia a pornografia. Cultuamos a Deus um dia e no outro dia a mentira. Cultuamos a Deus um dia e no outro dia a fofoca. Cultuamos a Deus um dia e no outro dia as drogas. Não tem como viver essa cultura. Porque a cultura de Deus, ela tem que estar gravada em nós. Isso quer dizer que nós somos santos? Não. Quer dizer que a gente não vai errar? Não. Mas o erro, o pecado na vida do crente, daquele que se converte a Cristo, daquele que toma a rota em direção a Cristo, ele tem que ser um acidente. Ele não pode ser um costume. Não pode ser um pecado de estimação. Se a gente está há 10 anos na igreja e há 10 anos o nosso pecado é o mesmo, que mudança houve em nós? Lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, nós temos a base de todo o que é essa cultura do reino. Eu não vou ler porque é muito extenso, é muita coisa. Alguns versículos que eu vou citar para conhecimento dos irmãos, se alguém quiser anotar para ler depois e verificar se é isso mesmo que está escrito, que é vontade, mas eu não vou ler tudo por conta do tempo. Mas nessa parte de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, ele vai te dizer como é viver a cultura do reino. Ele vai dar características daquele que tem a identidade de Cristo. Então ele vai falar lá no capítulo 5: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que buscam por justiça, porque deles é o reino de Deus. Então ele vai começar a te dar características. Ele vai te ensinar o que você tem que fazer. Olha, se bem-aventurados são aqueles que choram por causa do meu evangelho, então eu acho que... O que você acha que eu estou falando para você aí? Você não acha que você tem que chorar pelo meu evangelho? Se eu considero bem-aventurado aquele que busca a minha justiça, você não acha que eu estou querendo de você que você busque a minha justiça, porque é esse que eu considero bem-aventurado?
tenho admirado na terra, é desse que eu tenho encontrado graça na terra. E aí ele vai falando, vai dando várias listas de como nós devemos nos portar. Inclusive, ele nos ensina até como orar. Como deve ser a nossa oração? A nossa oração deve ser, ele não é uma reza, mas é como se fosse um livrinho, uma dica de como você deve fazer. Então, primeiro a gente adora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. A gente vai adorar ele primeiro. Seja feito, venha o nosso teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, eu te entrego tudo que é em mim, eu te entrego as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos. E aí ele vai te dando passo a passo do que você deve fazer. Então ele vai te ensinando como se comportar como alguém que tem a cultura do céu, como alguém que tem a cultura de reino. Lá em João 3,6, ele nos ensina já a importância dessa identidade, de adquirir essa identidade. Porque aquele que é nascido do Espírito assume as características do Espírito de Deus e, consequentemente, se estabelece em nós um modo de vida. Aí já não é mais uma coisa assim que um dia eu faço, outro dia não. Se torna um modo de vida. Verdade. A santidade se torna um modo de vida, um padrão, se torna algo comum para nós. Já não é o pecado comum mais, mas é a santidade. Já não é a mentira mais, mas é a verdade. Já não é o roubo, mas é a justiça. Então, a partir desse momento que nós entendemos a importância de termos essa identidade, nós adquirimos um modo de vida. Nós aprendemos como viver diante de Cristo, né? Já em Mateus 6,21, Jesus nos diz que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Então, todos esses evangelhos, todos esses versículos, vocês veem como a palavra de Deus, ela aponta para onde a gente deve ir. E quando ele dá essa dica, e lá no versículo 33 ele vai deixar a receita. Se ele fala, olha, cuidado com o que tem no seu coração. Porque o que tem no seu coração é ali onde está você está preso, é o que te governa. Aí um pouquinho mais pra frente no versículo 33 ele diz, buscai primeiro o reino dos céus. Porque se eu estiver preocupada em buscar as coisas do alto, em buscar o reino dele, em buscar a vontade dele, a glória dele, as outras coisas é ele que vai cuidar, não é ali que está o meu coração. Então, se eu estiver preocupada com o reino, com a busca, com a santidade, com a vontade dele, é ele que vai fazer a transformação. E a partir do momento que nós temos um compromisso com ele, ele tem um compromisso conosco. Por isso que ele nos dá as demais coisas, porque ele sabe aonde está o nosso coração. O povo, uma vez, lá no Novo Testamento, questionou a Jesus aonde ele estabeleceria um reino. E aí o que Jesus disse? Ele disse que ele estabeleceria um reino dele em nós. E aí em Paulo, ele vai reforçar em 1 Coríntios 6,19, que nós somos o templo do Espírito Santo. Vou ler essa passagem com os irmãos. 1 Coríntios 6,19. Que diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois mais de vós mesmos. Então vamos lá, nós já entendemos que ter a cultura do reino é ter uma identidade. Nós já entendemos a importância de ter essa identidade. E agora ele está explicando que nós realmente temos que viver isso. Porque nós somos o templo, nós somos o reinado. Em nós que ele tem que estabelecer esse reino. Então, se é em nós que ele tem que estabelecer esse reino, somos nós que temos que viver sim essa cultura. Somos nós que temos que ter essa identidade. Então, se nós realmente estamos prestando um culto a Deus, se Ele é quem reina em nós, se nós devemos, então nós devemos ser a expressão do Espírito Santo de Deus nessa terra. Então, se nós vivemos para Ele, somos dele, somos reino dele, então tudo em nós tem que expressar Ele, no nosso falar, no nosso agir, no nosso caminhar, até mesmo nas nossas orações. Então Jesus ele deixa muito claro sobre o que Ele espera de nós, até nas nossas orações. Ele espera de nós, ele deixa muito claro que Ele espera de nós até nos nossos pensamentos. Então Ele já deixou para nós que nós temos que viver essa cultura, que Ele não vai dividir o reino dele com outra pessoa. Então eu quero cada um aqui examine só por alguns segundos a si mesmo neste momento. Como você se comunica? Você está expressando o reino de Deus? Você é uma expressão do reino de Deus na terra? Como você age? Qual é o seu tom de voz quando você fala com os
Como você reage perto daqueles que não servem a Deus? Qual é o seu testemunho diante daqueles que você não precisa provar que você é santo? Como que você reage diante da sua família? Lá onde ninguém está vendo. Como que você trata esposa, marido, filhos, pais, irmãos? Como tem sido o seu comportar diante daqueles que você não precisa mostrar aquela figura bonitinha que mostra aqui na igreja? Aquele ser santificado, glorioso, vindo direto do céu que a gente mostra na igreja. Como é que nós temos nos comportado diante dessas pessoas? Quem é você no seu trabalho? Como você é conhecido pelos seus colegas de trabalho? Quem é você no lugar onde você estuda? Como você é conhecido pelos colegas de faculdade ou de escola? Quem é você quando ninguém te vê? Lá quando você está sozinho com o seu celular? Quem é você? Será que realmente nós somos o reino de Deus nessa terra? Será que nós realmente estamos expressando o reino de Deus nessa terra? Quem somos nós quando ninguém nos vê, a não ser o Espírito Santo? Quem somos nós quando nós recebemos uma mensagem provocante? Quando nós temos a oportunidade de acessar um site adulto? Quem somos nós quando nós temos a oportunidade de nos embriagar lá no meio dos colegas onde ninguém sabe que eu sou crente? Quem é você diante das pessoas que não necessitam do seu favor? Quem somos nós nessa terra? Então, como é ter a identidade de Cristo? Como é viver a cultura do reino? O caminhar com Jesus, ele estabelece uma cultura de reino em nós. Nós passamos a viver de uma forma completamente do que nós vivíamos antes. E Jesus, ele vai nos ensinando assim como ele ensinava os discípulos. Por isso, ele deixou a sua palavra. Ele vai nos levando para um nível muito mais alto. Eu ouvi uma frase muito interessante semana passada do meu líder da intercessão lá na minha igreja, que faz parte do ministério de intercessão lá. E teve um dia que nós estávamos em guerra, em oração em guerra pela igreja, por um líder nosso que caiu. E a gente sentiu o ataque do inimigo no nosso físico, de deixar ele sem força. Tamanha era a guerra que ele estava enfrentando e nós entramos nessa guerra por ele. E aí eu lembro que no final a gente estava esgotado, assim, sem forças. E o nosso líder parou e falou pra gente assim: galera, a graça ela vem com preço. E o preço precisa ser pago. E aí eu fiquei matutando aquela palavra. E aí depois ele conversou com a gente, ele trouxe uma outra palavra a respeito disso e ele falou novamente essa frase: a graça ela vem com preço. Jesus pagou o preço da cruz, mas há um preço que só nós podemos pagar. Há um preço de renúncia, há um preço de resistência contra as trevas, há um preço de perseverança que só nós podemos pagar. Jesus não pode pagar esse preço por nós. O preço que ele poderia pagar por nós, ele pagou na cruz. Mas ele não pode ficar segurando na minha mão, me tratando igual um bebezinho depois de 20 anos de frente. Depois de 40 anos de frente. E eu ainda estou agindo como um bebê que precisa ser alimentado na boca. Depois de 40 anos de crente, de 30, 20, 15, 10, 5 que seja, eu ainda estou precisando, não consigo orar por mim mesmo. O que é que não está fluindo na minha vida? O que eu não estou deixando Deus fazer? O que eu não estou deixando Deus mover na minha vida para que eu tenha a identidade dele em mim? Então nós temos um preço a ser pago. A santidade ela exige um preço a ser pago. A graça exige um preço a ser pago. É um preço de renúncia, é um preço de sacrifício, é um preço de dor. O chamado existe um preço a ser pago. E a gente paga o preço alto. Mas isso não quer dizer que Jesus nos abandonou, mas quer dizer que nós precisamos crescer. Eu ainda não sou mãe, mas eu imagino quem seja pai e mãe aqui. Vocês não podem a vida inteira levantar o filho do chão. Um dia você vai ter que deixar ele aprender a levantar sozinho. Vocês não podem a vida inteira alimentar ele com leite na mamadeira. Vai chegar um momento que ele vai ter que comer papinha, depois ele vai começar a comer comida, depois ele vai começar a comer coisas mais fortes, com mais substância, com mais tempero. Porque são fases que nós temos que viver. E a mesma forma é a nossa vida com Cristo, é a nossa caminhada com Ele. A gente não vai ficar a vida inteira recebendo papinha. Não posso ser um profeta que eu estou lá na igreja para pedir oração. Irmão, Deus não recebe a sua oração.
a metanoia, né, que é a mudança total da nossa mente. Então a gente tem que buscar tudo isso. Nós precisamos pagar o preço pela vontade de Deus. Tanto é que a graça existe um preço a ser pago, que Jesus ele não aboliu a lei. Vou ler para vocês lá em Mateus novamente. 5:14, se não me engano, lá no texto. Leia agora para a gente. Aleluia, glória a Deus. Então ele fala, ele dá alguns exemplos como, por exemplo, se na lei era olho por olho, eu vos digo, que se alguém te der um tapa na face, você dê a outra face. Se alguém for lá e te processar e te pedir a sua capa, dê também a túnica. Então, a graça, ela não veio para dizer para você que tudo vai ficar fácil. Ela veio para dizer, eu quero algo muito mais elevado de você. Eu quero um nível muito mais alto de santidade. Eu quero um nível muito mais alto de entrega. Eu rasguei os céus, eu abri, eu deixei agora ele livre, você tem acesso, né? Não é só mais o sacerdote que pode entrar no Santo dos Santos. Você ora e eu desço na sua vida. Você recebe a minha presença e eu falo com você, eu faço milagres e maravilhas. Então eu estou te subindo de nível. Eu estou te elevando de nível. Eu não estou te dizendo que a partir de agora eu vou segurar na sua mão, te carregar no colo para cima e para baixo e pronto, a salvação. Não. A graça existe um nível mais elevado. Se na lei dizia, se você adulterar com uma mulher, você vai pagar por isso. Lá na graça não. Se você pensar em uma mulher de forma errada, você já adulterou. E já ficou manchado os meus olhos. Se na lei falava que se você roubou, você vai ser punido pela lei. Cristo vem e te disse, você orou contra o seu irmão, você está agindo como feiticeiro. A Bíblia diz que a oração contrária é como pecado de feitiçaria. A Bíblia fala que o Velho Testamento julgava aquele que mentiu, mas a Bíblia já condena o teu pensamento de enganar. Lá no Novo Testamento. Então a graça, ela não veio para baixar o nível, pelo contrário, ela veio para dizer, eu paguei o preço e agora vocês têm que subir de nível. Porque eu estou esperando por vocês num lugar muito mais alto. Eu tenho muito mais para entregar para você. Jesus falou que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele fez. É subir de nível. Como faremos coisas muito maiores que Jesus se nós não estivermos buscando a Ele sem cessar, se nós não estivermos vivendo a presença de Deus, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus? Jesus usa a mula, usa o pecador, usa. Mas nós temos que entender que uma exceção que Ele abre não quer dizer que nós vamos viver de exceção na nossa vida. A cultura do reino é viver algo de busca do sacrifício e de constância, ser constantes no Senhor. Então ele nos pede um comportamento que vai, através da nossa relação com o Espírito Santo e do novo nascimento, traduzir um testemunho para aqueles que vivem ao nosso redor. Então, o testemunho de sal da terra e luz do mundo. A palavra de Deus diz que este sal não pode ser insípido, porque de que vai servir um sal que não serve para temperar? De que vai servir um sal que não tem sabor? Então, ele pede de nós um sacrifício muito mais alto. É como Daniel fez lá no reino de Babilônia. Ele tomou uma decisão de não se contaminar com os manjares do rei, com os manjares da Babilônia. Isso está lá, eu não vou ler, mas está lá no livro de Daniel, capítulo 1. E lá no capítulo 1, versículo 8, vai falar que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com o reino da Babilônia. Então ele decidiu firmemente, ele tomou um posicionamento. Eu não vou comer desses manjares, eu não vou me contaminar e eu não vou adorar esses deuses. Assim tem que ser nós também. Eu vou decidir firmemente que a partir de hoje esse pecado não é mais um pecado de estimação. A partir de hoje, eita glória, é verdade.
Jesus. Pararmos de dar desculpa para aquilo que a gente faz. É muito normal a gente ver aquela pessoa grossa e arrogante que machuca todo mundo ao redor. Ah, mas é meu gênio mesmo. Jesus me fez assim. Não, Jesus não te fez assim. Tipo, o pecado te deixou assim, mas Jesus quer fazer de você algo muito melhor que isso. Então nós temos que parar de dar desculpas. Ah, eu caio toda vez porque a minha carne é fraca, a sua carne é fraca, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus é muito mais forte e ele habita em você. Quem tem te governado é a sua carne ou o Espírito Santo de Deus? A gente tem que parar de dar desculpas para aquilo que nos derruba e começar a decidir firmemente, assim como o Daniel fez, a tomar uma atitude. Isso não vai mais me governar, porque quem me governa é Cristo. Então nós temos que traduzir esse testemunho em atitudes. Nós temos que modificar nosso testemunho diante das pessoas, a tal ponto que as pessoas falam: meu Deus, como a Jéssica melhorou, como ela mudou disso. Como que ela conseguiu deixar esse pecado? Se ela conseguiu deixar, nossa, era uma fofoqueira de primeira. Agora eu não vejo mais falando da vida de ninguém. Nossa, essa menina era viciada, não vivia longe das drogas. Agora nem bebê ela bebe mais, só vejo ela buscando a Deus, falando do amor de Deus. Então, se o nosso testemunho ele não serve para edificar a vida daqueles que estão ao nosso redor, nós não estamos testificando a respeito do reino de Deus. Se nós não testificamos a respeito do reino de Deus, nós não vivemos o reino de Deus. E se nós não vivemos o reino de Deus, eu tenho uma notícia para te dar: não é o Senhor que tem governado a sua vida. Não é Ele que tem estado no seu coração e na sua vida. Então a Bíblia fala que nós vivermos essa cultura, nós sermos separados. Lá em João 17, 16 e 17, ele fala que tendo uma identidade espiritual, assim como os apóstolos que começaram a ser conhecidos em Samaria como pequenos cristos, porque imprimiam em si mesmo a identidade perfeita de Cristo. Então essa é a diferença de luz e trevas. Para quem não sabe, a palavra cristão veio desse termo que era usado para chamar os apóstolos lá na época da perseguição. Então eles começaram a ser conhecidos ao redor de Samaria como pequenos cristos, porque ouviam falar a respeito de Cristo e conheciam pessoas que eram exatamente iguais àqueles a quem eles ouviram falar. Ao aqueles que conheceram o caminhar de Cristo, olhavam para eles e falavam: meu Deus, eles são exatamente como Cristo. Eles são exatamente como aquele que caminhou no meio de nós e fez tantos milagres e maravilhas. Eles realmente mudaram e se transformaram em pequenos cristos. Então, ser cristão é viver como pequenos cristos. Nós somos a identidade de Cristo nessa terra. Então, não tem como nós estarmos em Cristo, sermos do reino de Deus e continuarmos a termos características do mundo, de pessoas mundanas. Não tem como sermos dele e não termos identidade dele em nós. Como diremos que somos dele se nos preocupa somente a nossa imagem? Se nos preocupa somente sermos cristãos para manter uma aparência, mas em secreto não temos vivido o que ele quer de nós. Não há mudança além da superfície das aparências. Temos agido até mesmo como aqueles que enganam a Deus. Porque nós estamos tão acostumados a enganar nas nossas aparências que nós achamos que enganamos a Deus. E nós chegamos de Deus: ah, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho te buscado, mas não é a Bíblia, é um mês. Tem buscado mesmo? Nossa, o Senhor sabe que eu te amo. Quem aqui ama muito alguém e consegue passar um ano sem falar com essa pessoa e nem sente saudade? Se nós estamos vivendo o primeiro amor em Cristo, se nós somos apaixonados por Cristo, se nós o amamos mais do que tudo na nossa vida, nós temos que desejar falar mais com Ele do que desejamos falar com nosso marido, namorado, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, nossa irmã. Se Ele é o primeiro amor das nossas vidas, porque nós temos necessidade de outras pessoas e não temos necessidade da presença dEle. Lá em 2 Timóteo 3, 1 ao 5, vai falar a respeito das 19 características daqueles que não servem a Deus, os mundanos dos últimos tempos. Eu tenho um pouquinho de dificuldade porque essa não é a minha Bíblia.
desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, se nós temos estado amando mais o nosso orgulho do que obedecer a Deus, será que nós estamos realmente servindo a Deus? Porque aqui nessas características está falando que os orgulhosos seriam os homens mundanos dos últimos tempos. Será que se nós não conseguimos perdoar, nós estamos servindo realmente a Deus? Mas Jéssica, eu não sinto vontade de perdoar. E se eu te contar que o perdão não é um sentimento, você nunca vai sentir vontade de perdoar alguém. O perdão é uma decisão, é uma atitude que você toma. A gente não sente o coração de perdoar. Deus pode nos quebrantando até que Ele nos convença de que o perdão é necessário. Mas o perdão ele não é um sentimento. Eu não vou acordar um dia e falar, nossa, que saudade daquela pessoa que me bateu. Nossa, que vontade de perdoar ela. Nossa, eu lembro até com alegria daquele dia. A gente não vai acordar com esse sentimento. Mas a gente tem que decidir. E o perdão, ele não acontece de uma hora para outra. Porque imagina que você passou por uma cirurgia. Você teve uma situação, uma enfermidade muito profunda. Como é um caso de uma ferida muito grande causada por alguém. Geralmente por alguém que a gente ama muito. E aí você tem que passar por uma cirurgia. Para poder limpar aquilo por dentro e tratar aquela ferida. Então, o decidir perdoar é falar, eu aceito, eu vou passar por essa cirurgia porque eu entendo que há necessidade de que ela seja tratada. Então, eu vou passar pela cirurgia. A pessoa que passou pela cirurgia, ela vai sentir dor nos primeiros dias. Ela nunca vai esquecer aquela cirurgia. Ela vai sentir dor enquanto cicatriza. Ela vai sentir dor enquanto aquilo vai desinflamando. Ela vai sentir dor enquanto aqueles pontos estão secando. Vai coçar, vai incomodar, vai doer. Porque assim é o processo de perdão. É uma cura que vai sendo trabalhada em nós pelo Espírito Santo de Deus a partir do momento que nós decidimos perdoar. E aí pode durar um processo de dias, pode ser um processo de horas, pode ser um processo instantâneo, pode ser um processo de anos. Mas é você decidir, Jesus, eu perdoo aquele que me machucou. E aí quando começar a doer, você falar de novo, Jesus, eu perdoo. Porque eu sei que não é a minha força, não são os meus sentimentos, mas é a sua graça. Eu sei que é o teu sangue que foi derramado por aquela pessoa. E assim como eu não valia nada diante do Senhor, assim como eu acho que aquela pessoa não valia nada diante do Senhor, o Senhor nos ama igualmente. E assim como o Senhor me ama, o Senhor também ama aquela pessoa. Então eu decido perdoar. Eu decido orar e te abençoar. Porque, mas você me machucou. Jesus abençoa porque eu sei que ela também é um filho amado, que ele também é um filho amado por ti. Então eu decido perdoar. Eu não quero que seja sincero diante de Deus. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe os nossos sentimentos. Jesus, eu não quero perdoar, mas eu decido perdoar. Jesus, eu não quero gostar de fulano, eu não consigo gostar dele, mas eu sei que o Senhor ama essa vida, então eu decido amar. Amar também é uma decisão. Ninguém fica casado há 40 anos porque é loucamente apaixonado pela pessoa. Você decide todos os dias amar, você decide amar a pessoa naquele dia que você quer matar ela. Mas você fala, Jesus, eu decido amar esse ser abençoado. Eu decido não matar ele hoje. Eu decido, Jesus. É uma decisão. Então as coisas de Deus são atitudes, são decisões que nós tomamos firmemente diante de Deus. São decisões que nós tomamos firmemente diante dele para não nos deixarmos tornarmos como os babilônicos. Nós não vamos visitar a Babilônia em nós. Nós seremos reino de Deus estabelecido na terra. Eita Deus. Então a Bíblia deixa claro que aquilo que te governa, aquilo que te domina, te governa. Então se é mentira que te domina, é mentira que te governa. É ela quem você tem adorado. Se é a pornografia que te domina, é ela que te governa. Se é o dinheiro que te domina, é ele que te governa. E Jesus deixa claro,
não vai servir a mim e a Mamon, não vai me adorar e adorar Jezabel no mesmo altar, não opressão. Ou você me adora, ou você adora dinheiro, ou você me adora, ou você adora a sua carne, ou você me adora, ou você adora a mentira. A identidade de Cristo em nós é uma decisão de adorá-lo em qualquer situação, de viver somente para Ele e por Ele. Então nós precisamos buscar a perfeição de Cristo, mesmo que isso signifique que nós nunca seremos perfeitos nessa terra. Mas a busca incessante pela santidade é o que nos aproxima dele. Então, se eu estou há 20 anos na igreja, há 20 anos atrás o meu pecado era mentira, agora nem o meu pecado pode ser igual. Porque Jesus já teve que tratar a mentira 20 anos atrás. Então agora ele está tratando orgulho já. Ou seja lá qual for o pecado que nós temos guardado. Então ele vai nos aperfeiçoando. Nossa, mas eu não era uma pessoa orgulhosa, não, eu era só mentirosa. Não, porque a mentira estava na superfície. Depois que Jesus tratou a superfície, ele foi calculando para encontrar o que estava guardado mais no fundo. E nós somos assim. Nós vamos descobrindo em nós coisas que estão profundamente enraizadas. E Jesus vai tratar com ele. E é chegar com honestidade diante de Deus, com sinceridade diante dele. Senhor Jesus, eu sei que eu te amo, mas eu tenho pensado em outra pessoa que não é a minha esposa, não é o meu esposo. Me ajuda. Eu não quero ser assim. Senhor Jesus, eu te amo, porque eu te amo, eu estou vindo aqui diante do Senhor confessar que eu tenho pecado nisso. Mas eu não quero pecar mais. Me ajuda, me socorre. Jesus, ele tem que ser o nosso porto, ele não pode ser a nossa boia de socorro. Para quando a gente estiver afogando lá no meio do mar. Não, ele tem que ser o nosso porto seguro. É onde nós estamos antes de ir para o mar. Nós não temos que primeiro nos afogar no pecado para que ele lance uma boia depois. Nós temos que buscá-lo antes, lá no porto, antes de entrar na água. Jesus disse também que nós não devemos praticar a justiça dos fariseus, mas a verdadeira justiça daquilo que é o reino de Deus em nós. Então, o que era a justiça dos fariseus? Os fariseus eles viviam pela religiosidade, ou seja, pela lei. Então, eles iam lá e falavam, eu não estou roubando, eu não estou dormindo com mulher nenhuma, que não seja minha, eu não estou mentindo para ninguém, então eu sou santo. E ali ficava, não subia de nível, não buscava Deus, não buscava a vontade de Deus, porque buscar a Deus significa tratar o nosso interior, tratar o nosso caráter, de onde dói. Então Jesus está falando aqui, eu não quero que vocês vivam de aparência, eu não adianta vocês virem para a igreja todo vestido quadradinho, sendo que na tua casa você desrespeita o teu esposo, sendo que na tua casa você abusa do seu marido, sendo que na tua casa você agride o seu filho. Para mim não serve você chegar aqui na igreja e falar bonito e orar bonito, de nada serviria para Deus, de nada serve. Para Deus, eu vim aqui toda preparada, cheia de versículos, falar bonito, pesquisar um monte de coisa, trazer, se nada disso tiver falado comigo antes. Se a palavra de Deus não doer em mim, se ela não trouxer transformação para mim, então ela não vai trazer para a igreja. Porque eu estou falando algo que é só aparência, religiosidade. Estou pregando algo que eu não vivo, estou pregando algo que eu não busco. E não há como Deus trabalhar na religiosidade, como Ele está falando. Eu não quero que vocês vivam como os fariseus, que vivem por mim de aparência. E chegam nas sinagogas, todos bonitinhos e sabem a Bíblia de cabo a rabo, sabem a palavra de Deus, conhecem a Torá, mas não me conhecem em secreto, não me buscam em secreto. Então a graça de Deus ela exige muito mais de nós. Nós seremos conhecidos diante de Deus pelos nossos frutos. Frutos dignos de vida eterna. Frutos de um casamento abençoado e enraizado em Cristo. Frutos de uma família bendita aos olhos do Senhor. Fruto daquilo que nós deixaremos como um legado espiritual para a terra. Ao entregarmos nossa vida para Cristo, que para que Cristo seja o Rei e Senhor, nós precisamos renunciar a todo o resto. Que é o exemplo de Eliseu. Quando Eliseu foi chamado para ser profeta, ele falou, Senhor, falou para Elias, espera um pouquinho, que eu vou lá vender os meus carros de boi, vou matar os meus bois, vou fazer um churrasco para a vila onde eu moro, e vou deixar tudo para trás, vou me despedir, dar um beijo do meu pai, um beijo da minha mãe, e eu irei contigo, porque eu não quero deixar nada. O que Eliseu
nada para ter onde voltar. Porque ele sabia que se ele deixasse alguma raiz da carne dele para trás, quando as coisas apertassem, ele iria querer voltar, e ele iria ter para onde voltar. Então, naquele tempo, para uma pessoa ter um carro de boi, era uma pessoa rica. Eliseu tinha vários. Então, ele abriu mão de tudo. Ele queimou os carros de boi, ele queimou a carne, fez um churrasco, distribuiu na cidade dele, fez um grande churrasco, chamou todo mundo, disse a Deus, para o pai e para a mãe, deu um beijo no pai e na mãe, que eu estou indo, não volto mais. E foi seguir a vontade de Deus. É assim que nós temos que ser. Nós temos que escolher a Jesus e falar: Jesus, estou deixando para trás a pornografia, estou deixando para trás o engano, estou deixando para trás o meu orgulho, estou deixando para trás a mentira, estou deixando para trás a fofoca, estou deixando para trás o meu palavreado errado, estou deixando para trás, Senhor, as conversas que não te convêm, estou deixando para trás. E eu estou queimando tudo isso no teu altar, porque eu não quero ter nada para onde voltar. A minha carne não tem que ter para onde voltar, porque o meu espírito tem que caminhar somente para ti. E a minha carne tem que estar sujeita ao teu espírito em mim. Então nós precisamos trabalhar e buscar pela transformação do espírito. É o que está lá em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a minha carne não vive mais em mim, os meus desejos não vivem mais em mim, as minhas vontades, os meus sonhos, os meus projetos, o que eu acho que é o meu chamado, não vive mais em mim. O que vive em mim são os sonhos de Deus, as vontades de Deus, os pensamentos de Deus, aquilo que Ele escolheu para mim. São essas coisas que vivem em mim, porque Cristo vive em mim e eu vivo através de Cristo. Então nós precisamos devolver a Deus o trono que é dele. O trono que pertence a Ele. É dele esse trono. Pastor, posso fazer mais uma oração? Então eu queria convidar os irmãos para fazer uma oração a respeito disso, cada um da sua forma particular. Orar a respeito daquilo que tem guardado. Porque a gente sabe o que está tomando o trono de Deus. A gente sabe o que é que impede a gente de estar fazendo a obra de Deus. O que é que quando Deus fala, vai e faz isso para mim, eu falo, não quero, Jesus, isso não. Não pede tudo o resto, menos isso. Nós sabemos o que está tomando o lugar de Deus. Se nós vamos entregar o dízimo e a oferta e falar, Jesus, olha, vai faltar aqui em casa. Irmão, sem religiosidade, sem nada de querer pesar por causa do dinheiro. Não é por causa do dinheiro, é por causa de um princípio. Tudo aquilo que é quebra de princípio gera maldição. Desobediência, falta de pegar dízimo, tudo que é falta de princípio, adultério, tudo isso gera maldição. Então, pecado gera consequência, mas quebra de princípio gera maldição na nossa vida. Então, nós temos que fechar essas brechas. Então, não é por religiosidade, estou dando só um exemplo. Então, se eu falo assim, Jesus, eu não vou entregar não sei o que aquele irmão está fazendo lá na igreja, sei o que o pastor vai fazer com o meu dízimo. Então é o seu dinheiro que você prefere, irmão, porque você tem medo de como o seu dinheiro vai ser usado, do que obedecer o que eu estou te falando para fazer, o que eu deixei na minha palavra para você fazer. Então, se a sua preocupação é maior com como o seu dinheiro vai ser usado do que em obedecer a Deus, quem é que está te governando? Você tem mais preocupação com dinheiro do que com Deus? Com obedecer a Deus? Você tem mais medo do que os outros vão fazer com esse dinheiro do que com o que vai vir sobre a sua vida por causa de uma desobediência a Deus? Aleluia! Do que você vai entristecer o coração de Deus? Então, meu pastor falou para fazer isso, eu não vou fazer porque eu não concordo. Ele é longe da igreja, ele foi colocado ali, e a desobediência, ela é uma quebra de princípio. Ela é uma quebra de princípio. A não ser que seja algo que filha, o evangelho de Deus, que filha isso daqui, você vai obedecer. Sabe por quê? Porque mesmo que dê tudo errado, é Deus quem está diante de você, porque Ele sabe que você honrou com aquilo que Ele colocou, que era para você fazer. Obedecer. Então, a obediência, tudo isso que Deus nos pede, aí é que está o nosso princípio. Jesus mandou eu perdoar, eu que vou perdoar. Ela que errou comigo. Então o teu orgulho vale mais do que obedecer a Deus, do que cumprir aquilo que Deus te deixou. Então quem é que te governa? É a Deus ou é o teu orgulho? Então nós sabemos sim onde está aquilo que tem tirado o governo de Deus das nossas vidas, que tem tirado aquilo que Deus nos colocou. E a palavra de Deus é muito clara. A partir do momento que nós escolhemos viver aquilo que Deus nos ordenou, que nós entregamos diante dele, e nós passamos a viver uma identidade de Cristo em nós, porque nós passamos a adquirir a cultura do reino de Deus em nós, porque Ele
Aí sim